estarmos juntos, graças a Deus aqui estamos louvando e adorando ao Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra. A gente está com uma série muito bacana aí, que é Gente como a Gente. Vamos colocar já aqui a nossa apresentação. E eu queria destacar aí, vamos lá pessoal, a apresentação está chegando aí. Queria agradecer o pessoal da mídia aí, que preparou essa arte para nós. Olha que coisa linda, ó. Olha que arte bonita. Não sei se vocês repararam, mas o fundo dela e as letras também, olha, são impressões digitais. Olha que capricho do pessoal da mídia, gente. Então, agradeço aí. Então, eu estava elogiando aí a arte aí do pessoal da mídia. Então, obrigado aí. Essa foi uma arte que o Daniel Dantas fez para nós. Então, parabéns, viu, gente, pelo capricho. Obrigado aqui pela nossa equipe aqui também de multimídia. Bom, esse domingo, então, gente, nós vamos falar aqui, olha, desse senhor aí, desse barbudo aí, que é Pedro. Na verdade, o nome dele não era Pedro, né? Era Simão, né? E aí eu gostei bastante desse personagem que o Dani colocou aí. Ele deve refletir bem aí como era o Pedro daquela época, né? Até porque todos os homens da época tinham barba, né? Muito bem. Bom, gente, Pedro era um homem comum como nós, tá? Então, por isso que a série fala de gente como a gente. Pedro era um empreendedor, ele trabalhava no segmento de pesca, né? Com o seu irmão, provavelmente com a sua família, tinha sócios, né? Os filhos de Zebedeu, então Tiago e João, que depois se tornariam também discípulos, eram seus sócios nesse empreendimento. Então, quem já empreendeu aí, quem tem o seu próprio negócio, quem vive aí das vendas, sabe da dificuldade que é empreender e ter aí o seu próprio negócio, né? Então, Pedro já lidava bem com isso. Era um homem comum da época, um judeu aí normal da Palestina. Ele era casado, né? A gente sabe aí da esposa dele. A gente sabe também da sogra, num outro relato lá. Então ele era como nós aí, normalmente, uma família normal, tocava os seus projetos e tinha a sua própria crença religiosa, né? Nós vamos ver depois aí um pouquinho, falar um pouco sobre isso. Ele vivia uma vida normal como a gente, tá? Bom, esse Pedro, ele tinha aí algumas características aí que a gente vai se identificar com ele com certeza. A primeira característica que eu trouxe para vocês, gente, é que ele era um cara que tinha a sua crença, o seu credo, né? a sua vida religiosa. Então ele era um provável discípulo de João Batista, o seu irmão era, né, André, então ele ali compactuava ali daquela ansiedade ali da sua época ali de aguardar um Messias, né? Nós vemos isso que quando João Batista diz que Jesus era o Messias, alguns discípulos dele deixaram de segui-lo e foram acompanhar Jesus. E entre eles estava André, irmão de Pedro, né? Irmão de Simão. E aí ele passa a tarde com Jesus, tem todo aquele encontro ali, ele volta, encontra o seu irmão Simão, fala: Simão, encontramos o Messias, é o cara, ele chegou, ele está aí, ele está ali, vamos lá que eu quero te apresentá-lo. E aí Simão vai correndo com o André encontrar com Jesus. Então essa ansiedade, essa busca pelo Messias estava no coração de Simão, como estava no coração de André. Mas a gente vai ver aí também que eles tinham uma mente religiosa para a época, né? Que quando Jesus tem esse primeiro encontro com Simão, ele já muda o nome de Simão. Ele fala: Simão, você é filho de Barjonas, tal, filho de Jonas, Barjonas é o seu nome, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Cefas, né? Que significa Pedro, pedra, né? Rocha. Então ali Jesus já estava dando uma ideia de que ele queria dar uma outra característica, uma outra personalidade, um novo rumo para a vida de Simão. E aí Simão então tem um encontro com o Messias, tem o seu nome mudado,
Ele fala, caramba, uma nova perspectiva de propósito. O que ele faz? Nada. Ele no outro dia volta a pescar. E ele continua a sua vida normal. Como muitos de nós, gente, que nos encontramos com Cristo e temos nossa perspectiva mudada, mas a nossa ficha não cai. E a gente continua a nossa vida normal, achando que não aconteceu nada nesse encontro com Cristo. E aí então Jesus precisou ter um segundo encontro com Pedro. E aí ele vai lá então, encontra o pessoal lavando as redes, eles tinham pescado a noite toda, estavam cansados, querendo ir para casa, frustrados, desanimados. Jesus chega, empresta o seu barco, eu vou fazer aqui uma plataforma e eu vou dar um grande discurso aí para a multidão. E aí Pedro cede o barco, Jesus prega não sei quanto tempo, minutos, horas, e aí depois no final ele olha para Pedro de novo e fala, Pedro, vai pescar agora. Pô, aí Pedro, cara, mas deve ter pensado, né? Pescador aqui sou eu, né? O senhor é carpinteiro. Mas pela tua palavra, Senhor, eu irei. Ele tinha acabado de ouvir um bom discurso, com certeza, né? E aí eles vão pescar e voltam com as redes e os barcos cheios de peixe, aquele negócio louco, quase afundando. E aí Pedro olha para Jesus e fala, mestre, se afaste de mim, eu sou um pecador. E aí a ficha dele cai, que realmente Jesus era um Messias, fazendo grandes sinais, grandes milagres. Mas precisou um sinal para Simão perceber que ele precisava mudar a sua cosmovisão e ter uma nova proposta de vida. Então, muitas vezes nós somos assim, gente. Deus falando conosco através da sua palavra, Deus falando conosco através da sua revelação, Deus nos impulsionando para fazer grandes coisas, dando-nos grandes projetos e nós procurando um sinal, né? Estamos sempre procurando um sinal. E basta, na verdade, nós entendermos a palavra do Senhor e sermos obedientes a tudo aquilo que Ele já colocou para nós. Então, como a gente vai se identificando com Pedro aí ao longo do caminho, né? Bom, uma outra característica que eu trouxe aqui para a gente hoje é que o Pedrão, ele era um cara super questionador. Aquele cara, assim, que está sempre fazendo uma pergunta. Eu me identifico muito com Pedro nessa questão. Eu fui uma criança assim que eu não deixava os meus professores em paz, né? Curioso, queria saber tudo e mais um pouco. Então os meus professores do ensino básico, fundamental, médio, eles ficavam loucos comigo mas isso de certa forma também me trouxe um outro lado positivo, né? Porque eu era curioso, eu ia pesquisar e eu queria saber de coisas que a média das crianças da minha idade não estavam interessadas. Então, com 6, 7, 8 anos, eu ficava vidrado nos noticiários, eu queria entender de política e eu queria entender do mundo. Então, eu acabei acumulando algumas informações que as crianças da minha idade não tinham. Mas as perguntas, elas precisam ser bem dosadas, né? Precisam ser na hora certa, no momento certo, da forma correta, né? Eu fui levar essa característica para o mercado de trabalho e eu acabei me complicando, porque em vários momentos eu queria questionar algumas situações na empresa que não eram para ser questionadas, eram só para ser cumpridas. Então, eu me identifico muito com Pedro aqui. E aí, eu trouxe esse texto aqui para a gente lembrar dessa história, porque a história não era nem com Pedro, né? A história era com o jovem rico. Então, Jesus tem um encontro ali com o jovem rico quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala sobre os mandamentos, o jovem diz que está fazendo tudo aquilo, e Jesus fala, bom, então já que você quer ser completo, né? Aquela palavra perfeito, né? Dá um sentido de completude, né? Bom, já que você quer fazer tudo certinho, então vende tudo que você tem, dá aos pobres, você ganhará um tesouro no céu, e aí você vem e me segue. E aí Pedro, ouvindo tudo aquilo, ele falou, opa, peraí, caiu a ficha aqui. Quem fez isso daí fui eu. Eu fiz isso.
Eu e alguns aqui dos meus discípulos. Falou, mestre, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Eu deixei tudo. Eu fiz o que o senhor está falando aí para o rapaz aí. O rapaz foi embora porque ele não tem coragem de deixar as coisas dele. Eu deixei o meu barco, eu deixei minha empresa, eu deixei a minha pesca, eu deixei tudo. E estou aqui te seguindo, Senhor. E o que eu ganho com isso? Né? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, né? O que eu vou ganhar com isso? Ah, tem isso para fazer, isso, aquilo, tá? Não, mas espera aí, o que eu ganho com isso? Essa foi a pergunta de Pedro. Mas a resposta já tinha sido dada para o jovem. Jesus já havia falado o que ganha para quem tem coragem de entregar a sua vida. O que ele fala lá? Ganharás um tesouro no céu. É isso que ele fala para o jovem. Mas Pedro queria saber mais o quê? Essa pergunta não cabia. Entendeu? Então você vê que quando a gente faz perguntas no momento errado, a pergunta errada, a gente fica, e aí Jesus vai falar com Pedro exatamente o que ele fala. Pedro, né? Acabei de explicar isso daí, cara. Né? Não tem ninguém que vem comigo, que deixa pai, mãe, que deixa propriedades, negócios tal, que não receba 100 vezes mais e a vida eterna. Ou seja, as coisas que eu tenho para vocês são muito melhores do que aquelas que vocês deixaram ao longo do caminho. Né? A proposta que eu tenho para vocês, ela excede demais as coisas que vocês abriram mão. Então, gente, nós muitas vezes nos identificamos com Pedro, porque a gente acaba abrindo mão de algumas coisas para servir a Cristo. Claro que a gente abre mão. Nós abrimos mãos, às vezes, de alguns privilégios que nos vêm num dinheiro fácil, algum relacionamento aí que está fácil, né? Uma situação que vai nos projetar, nós abrimos mão. E aí, muitas vezes, nós ficamos questionando. Pô, mas será que eu estou ganhando alguma coisa com isso? Você já não pensou nisso também? O que eu estou ganhando em servir a Cristo, hein? A situação está difícil, fiquei desempregado, né? A situação financeira está complicada, tem aqui uma pessoa doente em casa, e a gente vai questionando também. Fala, Senhor, eu não estou ganhando nada te servindo? Olha só, e a resposta já foi dada. É uma vida eterna, né? Nós ganhamos uma infinidade de tesouros espirituais. Muito bem, a próxima característica que eu trouxe aqui de Pedro é que ele era bem inconveniente algumas vezes, né? E a gente vai se identificar com Pedro aí também, gente. A primeira situação que eu trouxe é no Monte da Transfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, fala, vamos comigo lá orar no monte. Pô, aí os três sobem com Jesus e de repente aquele céu se abre, né? Descortina ali um mundo espiritual que os humanos não conhecem. E aí seres angelicais ali conversando com Cristo. E Jesus então, ele é transformado ali, ele é transfigurado com glória, com poder, a sua luz fica diferente, né? Aquele cenário todo, aquele êxtase espiritual, e todo mundo faria o quê? Assim, ó, de boca aberta. A gente não ia ter o que falar, gente. Que privilégio de ver esse mundo espiritual. Mas Pedro tem que falar. Pedro tem que falar na hora que não era para falar nada. E aí ele fala, gente, desculpa interromper aí, eu sei que está uma pegada legal aí, você está conversando com Moisés, com Elias, mas Jesus, deixa eu falar aqui, eu vou ali buscar umas madeiras, eu vou pegar uma lona, eu vou construir uma tenda, eu vou fazer um barraquinho. Cara, não era hora de falar, inconveniente. E muitas vezes nós somos assim. E aí Deus precisou bradar do céu e mandar Pedro calar a boca. Falar, Pedro... Não, ele não falou Pedro, mas ele disse, este é o meu filho amado, em quem eu amo, em quem eu me deleito, em quem eu me comprazo. Ouçam-no. É hora de ouvir Jesus. Não é hora de falar. E quantas vezes nós assim... estamos com Cristo e Cristo querendo conversar conosco e nos trazer grandes revelações e nos mostrar os seus projetos e nós ficamos e insistimos em ficar falando na hora errada.
nós não temos a paciência, nós não temos a contemplação, nós não nos deleitamos no silêncio de ouvir a voz de Deus. E era isso que Pedro não sabia fazer. Ele estava ali, aquele ativismo, sempre querendo mostrar performance, sempre querendo fazer alguma coisa. Cara, eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar que eu sou alguém. E é essa preocupação que muitas vezes eu e você nós temos, de querer sempre se colocar em destaque. E nós muitas vezes temos que nos colocar num lugar de humildade. Em outra situação, foi lá no lava-pés. Jesus estava ali mostrando para os discípulos aquele símbolo de liderança servil, né, de como ser humilde, de que os valores do reino iam colocar os valores do reino desse mundo de cabeça para baixo. Né? Ele fala, não, eu vou mostrar para vocês que quem quer ser o primeiro vai servir. Né? Que o primeiro é que vai servir os outros irmãos. E ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, ele começa a lavar o pé dos apóstolos, dos discípulos ali, e todo mundo fica ali esperando o que Jesus estava ali fazendo e ensinando. Então, gente, olha, eu estou fazendo isso daqui porque eu quero mostrar para vocês, entendeu? O valor da humildade. Esse era o recado. E olha, assim como eu estou fazendo, quero que vocês façam também, que vocês sejam meus imitadores. Esse era o recado daquela situação. Todo mundo em silêncio, prestando atenção. Mas chega na hora de Pedro. Não, mestre, o meu pé não. De forma nenhuma o senhor vai lavar o meu pé. Eu não vou deixar o senhor lavar o meu pé. E Jesus fala, mas Pedro, eu preciso fazer isso daqui, você não está entendendo agora, depois você vai entender. Não, Pedro, de forma nenhuma. E Jesus fala, Pedro, se eu não lavar o teu pé, cara, o nosso relacionamento está quebrado. Você está fora do time, entendeu? Não vai andar mais comigo. Não vamos ter mais esse relacionamento. E aí Pedro, aí cai a ficha dele. Caramba, que besteira que eu falei. Não, Jesus, pode me lavar o pé, a mão, a cabeça, me dá um banho completo aí. E Jesus fala, não, mas não é para você tomar banho, cara. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Isso aqui é só um gesto. Então presta atenção no que eu estou fazendo. Então essa característica de inconveniência, né, era muito grande aí em Pedro. E nós podemos usar muitos outros textos, né? Mas no Getsemane também, né? Ali Jesus olha para os seus discípulos na noite que ele ia ser, cara, capturado. E ele fala assim, olha, hoje todos vocês me abandonarão. Uau! E aí todo mundo leva aquele choque, porque o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. E aí todo mundo ouve aquilo, mas Pedro é aquele cara que... Sabe aquele que promete mais do que consegue cumprir? Esse é Pedro. Aí ele fala assim, eu, Senhor, jamais. Esses outros aqui, eu acho que vão te abandonar mesmo. Entendeu? Essa galera aqui é fraca, esse pessoal aqui eu conheço. Ih, rapaz, Tomé, João, esses caras aqui, eles vão te abandonar. Mas eu, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, essa noite, você, não eles, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro, então, de vez de entender o recado, não, ele fala assim, Senhor, eu nunca te negarei. Nunca. Se for preciso, eu morrerei contigo, mas eu nunca te negarei. Quantas vezes nós queremos, né, mostrar para os outros que nós somos, que nós podemos, que nós fazemos, que nós somos o melhor. Isso aqui foi uma característica de inconveniência de Pedro, mas também de orgulho, né? De querer ser o destaque, de querer dizer que era o melhor. Então, muitas vezes nós somos assim, como Pedro. Nós achamos que o nosso irmão vai falhar, mas eu nunca. Nós achamos que o casamento do outro vai ser destruído, mas eu nunca vou trair a minha esposa. Não é? Nós achamos que o irmão ele vai cair numa situação aí de mentira, mas eu não, eu nunca, eu sou espiritual, eu sou o melhor. Então Pedro é um alerta para nós ficarmos muito atentos a isso.
Pedro também ele era inconstante. Gente, pensa numa pessoa que tinha picos, sabe? Você conhece alguém assim? Gente que acorda assim de manhã, vibrando, espiritual, fala, hoje Deus vai me usar para expulsar um demônio. Hoje Deus vai me usar para curar uma pessoa. Hoje Deus vai me usar lá no ônibus, eu vou evangelizar. Hoje eu vou entregar aquela palavra que Deus tem falado para eu entregar lá para o meu colega de trabalho. Não, de hoje não passa. Eu estou com a fé. Aí o ônibus atrasa, aí você briga no trânsito, aí você recebe um telefonema, aí você chega na empresa, o projeto não deu certo, seu chefe te dá uma bronca, o cliente cancela a venda. Cara, aí você chega no final da tarde, meu amigo, aquela fé, não tem mais nada. É gente como a gente. Pedrão era assim. Cara, uma hora ele vê Jesus vindo sobre as águas e ele está cheio de fé, de coragem. Meu, que intrepidez. Todo mundo ali se segurando no barquinho, as ondas estavam fortes. Mas Pedro fala, ô mestre, é o Senhor mesmo que está vindo aí? Não, eu quero andar contigo, eu quero experimentar o sobrenatural, eu quero andar aí, eu quero dominar também a natureza como o Senhor faz. Eu quero andar sobre as águas, Senhor. Depois eu quero contar isso aí para os meus filhos, para os meus netos. Entendeu? E Jesus fala, pode vir, Pedrão. Vem com o pai, como diz a galera, né? Não, vem com o pai. Pode vir, vem aí. E aí Pedrão sai, peitão estufado. Vocês são medrosos, vocês ficam no barquinho, cara, eu sou corajoso. E ele começa a andar, mas aí o texto diz que o vento forte bate, cara. O vento forte são as notícias. É o chefe, é a mulher, é o vizinho. Cara, são as coisas da vida, é a enfermidade, é a doença, cara, é a dúvida. As coisas, o vento bateu e a fé de Pedro estava afundando lá embaixo no oceano. Se não é Jesus resgatá-lo, meu amigo. Então são esses picos, né? Na predição da cruz também. Ele chega diante de todos, né? Jesus fala assim, quem dizem que, quem estão falando que eu sou aí? Olha, mestre, uns dizem que o senhor é Elias, hein? Olha, eu já ouvi falar que o senhor é Jeremias. Esses profetas aí. Olha, falaram que o senhor ressuscitou aí, que o senhor veio aí no espírito de João Batista. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí os discípulos, cara, né? O que eu vou falar agora? Pedrão era o cara. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, até Jesus, né? Elogiou Pedro, se surpreendeu. Ele falou, caramba, Pedro, essa declaração sua é poderosa. Nem de homem foi. Você foi usado por Deus. Né? Deus te usou agora para falar isso. Que unção, que revelação, que poder. Eu fico imaginando Pedro, cara, estufou o peito, meu. Eu sou o cara. Só eu tive coragem, só eu tive capacidade, só eu tive sabedoria para fazer essa declaração. E aí Jesus continua a história. Olha, gente, já que vocês agora sabem que eu sou o Messias, eu vou dizer para vocês, o Messias bíblico, ele veio para sofrer, ele veio para se entregar pelos homens, ele veio para morrer na cruz. Mas eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. Aí Pedro ouve aquela história, não, peraí, mestre, só um minutinho, gente, time out aqui, deixa eu dar um time aqui, vamos conversar ali um pouquinho. Pega Jesus pelo braço, leva para o particular, fala assim, Jesus, que história é essa que o senhor está falando aí de morrer? Sofrimento? De cruz, de morte? Que isso? Não fale mais isso não. E começou a repreender Jesus, cara. Olha que coisa, olha que ousadia. Ele estava tão cheio de si, que Jesus tinha elogiado, que ele falou assim, não, agora eu tenho condições de falar para o Filho de Deus que ele está errado. Quantas vezes nós não vamos conversar com Deus nessa arrogância? E a gente quer discutir com Deus. Fala, não, Senhor, o senhor está errado. Esse projeto que o senhor tem para mim aí, não. O senhor se equivocou. Não, Senhor. Não, mas e aí Deus tenta
nos ensinar, mas filho, todas as coisas cooperam para o bem, é necessário que você passe essa situação, eu estou formando em você o meu caráter e tal, e Deus vai ali tentando nos convencer, o Espírito Santo nos ensinando, e a gente ali brigando. Não, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Está errado, a minha mãe doente, coronavírus, em casa, eu sou filho de Deus, como é que essa praga entrou na minha casa? Não, eu oro, eu sou dizimista, como é que eu perdi o emprego? Tem coisa errada aí, Senhor. O Senhor tá confundindo as histórias. Essa praga era para ter acontecido com o meu vizinho, que fica dando aqui, pancadão aqui, baile funk. Comigo não. Eu sou santo, eu vou à igreja, eu faço parte da oração, do círculo ali. Que isso? Quantas vezes nós não damos de Pedrão, questionando o Senhor? Inconstantes. Muito bem. Pedro, então, gente, para fechar esse ciclo aí da vida de Pedro, ele era gente como a gente, num momento brilhante, né, capaz de fazer uma grande declaração, no outro capaz de dizer uma grande bobagem. Nós somos assim, né? Uma hora a gente fala uma coisa linda, daqui a pouco a gente fala uma grande besteira. Numa hora cheio de coragem, cheio de fé, na outra hora medroso, cheio de dúvida. Esse é o ser humano, gente. Isso é para mostrarmos, para mostrar a nós a nossa limitação, a nossa fragilidade, né? Para mostrar que nós não somos ninguém, né? Que nós somos pequenos. Então Pedro era desse cara, primeiro ele fala, depois ele pensa, promete mais do que consegue cumprir. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui se identificaram com Pedro. Mas, gente, esse ciclo aqui, na verdade, ele não acaba aí, né? Ele acaba aqui, ó, a negação. A negação de Pedro ali foi terrível, né? Ali foi muito forte, foi muito duro, porque aquilo foi um baque muito forte. E a gente olha para essa situação e a gente condena Pedro, né? Como é que Pedro negou Jesus? Como é que Pedro teve coragem de negar Jesus? Que absurdo! Esse Pedro é sem coração. Quantas vezes nós negamos Jesus todos os dias? Não, Rogério, eu não nego Jesus. Será? Será que eu não nego Jesus todas as vezes que eu prefiro o pecado e não a sua palavra? Todas as vezes que eu faço algo errado deliberadamente, sabendo que aquilo vai me levar para a perdição, e eu escolho aquilo para satisfazer a minha carne, o meu desejo, o meu ego, em vez de me render, de me submeter, de me sujeitar a Cristo, a sua palavra, a sua revelação? É uma forma de negarmos a Cristo todos os dias. Muito bem, queridos. Então, nós fechamos aí o primeiro ciclo aí de Pedro, da vida de Pedro, né? Esse ciclo, ele foi o ciclo da formação do caráter de Pedro. Jesus investiu na vida de Pedro e dos apóstolos, dos discípulos, 3 anos, comendo com eles, dormindo com eles, ensinando, explicando, explicando as parábolas, fazendo grandes discursos, curando junto com eles. Eles viram toda a manifestação e o poder do Filho de Deus lado a lado. Mas esse texto aqui, ele marca para mim esse ciclo de Pedro. No final de tudo, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Não é possível. 3 anos com Cristo e Pedro ainda não era convertido. Você sabia que isso pode acontecer com a gente também? Você sabia que pode ter muitos irmãos nossos, ou até nós mesmos, né? Frequentando a igreja há muitos anos e achando que estamos aí cumprindo o propósito de Deus, e aí Jesus pode olhar para nós e falar: filho, quando você se converter, aí você vai entender o meu propósito, aí você vai deixar de ser inconstante, você vai deixar de ser vacilante, e aí você vai conseguir fortalecer os seus irmãos. Então, essa é uma boa característica para a gente saber
se nós somos convertidos, né? Nós estamos tão cheios do poder de Deus, que esse poder, essa virtude tem sobrado, né? Tem sido abundante, ao ponto de nós fortalecermos os irmãos que estão ao nosso lado. Essa é uma boa característica, para saber se realmente nós somos convertidos. Muito bem, mas esse ciclo, graças a Deus, ele fechou. Esse ciclo do Pedro inconstante, do Pedro vacilante, do Pedro duvidoso, do Pedro medroso, do Pedro inconveniente, esse ciclo fechou. Fechou numa negação. E ele ali então estava pensando que tudo tinha acabado. Ele pensou então que todo o projeto dele com Cristo tinha acabado. E sabe quando é que a gente vê isso? Porque ele volta a pescar. Quando Jesus morre, Pedro volta a pescar, ele volta à sua velha vida, ele volta à sua velha criatura. Né? Isso era sinal que Pedro não havia entendido ainda algumas coisas, ele ainda precisava ser despertado para alguns pontos. Ele volta. Mas graças a Deus tem um evento aí, que rompe esse ciclo e começa outro ciclo. É o evento da ressurreição de Cristo. Meu querido, talvez você esteja como Pedro, negando Jesus várias vezes, afastado de Cristo, pensando que os projetos dele e as promessas dele para a sua vida não são mais para acontecer. Talvez você já esteja desanimado com tudo, talvez a sua fé esteja bem pequena, talvez você esteja bem frustrado com você mesmo, ou com o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero te dizer, meu querido, o dia que Jesus ressuscitar na tua vida, poderosamente, este ciclo seu vai ser mudado. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando Jesus ressuscita e aparece para as mulheres, sabe o que Jesus fala? Primeira coisa, fala, vão dizer para os apóstolos e para Pedro que eu ressuscitei. Lembra daquela história que eu contei? Que eu ia morrer, mas que eu ia ressuscitar. Contem para Pedro que eu estou vivo, que a vida dele ainda não acabou, que os projetos que eu tenho para ele ainda vão permanecer, e eu ainda vou encontrar com eles na Galileia. Manda eles irem para lá que eu já estarei lá, eu vou chegar na frente, eu vou ter um encontro com eles de novo, e eu quero conversar com Pedro frente a frente. Eu quero voltar a Pedro a esperança e a convicção que ele tinha. E esse texto aqui, ele fala exatamente sobre isso, né? Olha que texto lindo. Cristo vai propor ali uma conversa com Pedro, depois de um outro momento ali de pesca e tal. Jesus já tinha preparado o peixe, coisa linda. Os discípulos pescando e Jesus já estava com o peixe na areia. Falou assim, gente, deixa o barco aí, vem comer comigo. Aqui é relacionamento, gente. Calma, segura um pouco esse ativismo aí. Eu quero ter um momento com vocês aqui. Vem comer comigo. E eles foram comer com Jesus. Enquanto eles estão comendo, Jesus olha para Pedro, fala, Pedro, tu me amas mais do que eles? E aí Pedro, Senhor, eu te amo. Eu gosto do Senhor, claro. Então Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, mas tu me amas mesmo? Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Mas Pedrão, você me ama mesmo? 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Deus propõe uma restauração ali de amor, de confiança. Foi exatamente isso que aconteceu. Cristo estava ali restaurando a confiança na amizade deles. Fala, Pedro, eu sei que você, depois da negação, você ficou muito chateado. Eu sei, Jesus estava dizendo isso, querendo dizer isso. Olha, Pedro havia chorado amargamente. Ninguém sabe os efeitos dessa negação no coração de Pedro, gente. Pedro talvez estaria se sentindo muito mal com aquilo. Ele precisava dessa restauração. Ele precisava lembrar que Cristo ainda o amava e que ele amava Cristo e que o relacionamento deles não havia sido quebrado com aquela falha de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Talvez você esteja se sentindo assim.
Talvez você, depois das muitas falhas que nós fazemos, a gente está se sentindo tão mal, a gente está se sentindo tão pequeno, a gente está se sentindo tão inútil, desprezado, que a gente não tem mais forças nem para o nosso relacionamento com Deus. E nós muitas vezes deixamos de orar por causa disso. E deixamos de ler a palavra do Senhor, porque a gente está se sentindo tão para baixo. Sabe, eu não consigo largar isso, e eu estou sempre errando na mesma coisa, eu estou pecando nisso. Senhor, eu não sou digno da tua presença. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, você não é digno mesmo, nem eu. Mas Jesus mesmo assim nos ama. Mesmo assim Ele quer ter um relacionamento conosco. Mesmo assim Ele quer insistir com a tua vida. Mesmo assim Ele quer continuar com os teus projetos para você. E é exatamente isso que Cristo faz. Ele vai lá restaurar o propósito na vida de Pedro. Lembra no segundo encontro com Pedro? Falou: Pedro, vocês vão deixar os barcos e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ali era o propósito para a vida de Pedro. E Pedro tinha esquecido disso. Ele estava pescando peixe de novo. E aí Jesus vai falar com ele: Pedro, se você me ama e eu te amo, e nós somos amigos aqui, e o nosso relacionamento está restaurado, então volte para o propósito da tua vida. Pastoreie as minhas ovelhas. Seja pescador de homens. Largue o barco, largue tudo. Eu quero você focado nessa promessa. Eu quero ver você focado nesse propósito. Então Cristo restaura Pedro de todas as formas. E aí nós vamos ver então que após essa restauração começa o terceiro ciclo da vida de Pedro, que é o ciclo da vocação. Agora Pedro entendeu para que ele viveu, para que ele foi chamado, os 3 anos de formação, para que tudo aquilo servia, por que Cristo insistia com ele, ali ele estava focado. E então ele começa um ministério poderoso. Ele antes com medo e negando Jesus diante da serva, agora ele chega para os principais dos judeus e fala: meus queridos, é necessário antes obedecer a Deus do que a vocês. Aqueles que haviam mandado matar Jesus, Pedro não tem mais medo deles. Pedro começa um ministério poderoso, ele começa a pregar nas ruas, agora ele não tem mais medo. Agora ele não está mais escondido na casa. Vocês lembram daquela história? Quando Jesus aparece numa casa depois da ressurreição, ele não consegue entrar pela porta, estava tudo trancado, ele tem que entrar pela parede. Tamanho era o medo daqueles discípulos, tudo trancado, fechado, não abriram a porta nem para Jesus, cara. Ele teve que entrar pela parede. Olha o medo que eles estavam. Mas agora pregando ousadamente na rua, com todos os pulmões. Por quê? Porque eles estavam focados. Em vez de eles irem pescar, eles foram orar. Eles se reuniram para orar. E quando eles estavam orando, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles poderosamente. E encheu e capacitou e fortaleceu e ungiu aqueles homens para serem homens transformados pelo poder de Deus. E o resultado disso são grandes conversões, 3.000 pessoas, 5.000 homens sendo convertidos numa mensagem. E não era uma mensagem de autoajuda não, viu, queridos? Depois vocês leem lá essa mensagem de Pedro lá, no começo de Atos, vocês vão ver lá, ele não é teologia da prosperidade não. Ele não está prometendo bênção, não. Ele está dizendo: vocês mataram o Messias. Vocês crucificaram o Cristo. E aí os homens ficam desesperados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não pense que é na sua força, meu querido. É no poder do Espírito Santo de Deus. As conversões acontecem assim. Às vezes a gente fica preocupado quando a gente vai liderar um pequeno grupo, né? Quando a gente vai levar uma mensagem, quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, fala: mas eu não tenho capacidade.
eu não tenho esse talento, eu fico tão nervoso. Mas é porque a gente está achando que nós vamos na nossa capacidade. O dia que você entender, meu querido, que não é na sua força que eu estou aqui, por exemplo, não é na minha habilidade de oratória, isso daqui tudo não é nada. Poderia vir aqui uma pessoa, um gago falando aqui, como Moisés era. E Deus vai usar da mesma forma, poderosamente. Porque Deus não depende, Deus não está limitado às minhas características. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem. E esse era o resultado aí, olha, muitas pregações. E aí ele vai agora curar aleijado de nascença na porta do templo. Coisa poderosa. Filho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro. O que você está me pedindo eu não tenho. Mas eu tenho algo que você não me pediu. Meu querido, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse poder de Deus, meu querido, está disponível aos que creem, aos salvos em Cristo Jesus, aos convertidos verdadeiramente, aos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos a continuidade desta igreja. Nós somos a sequência do ministério de Cristo, de Paulo, de Pedro. Nós somos a igreja viva do Senhor. Entenda isso no poder do Senhor. E aí, então, o que acontece? O pessoal quer prender Pedro. Os caras falam, esse cara aqui está revolucionando. E nós vamos ter que prender, vamos ter que dar um jeito nisso. E aí, o que acontece? Pedro não fica preso. Por quê? Porque mais de uma vez eles prendem Pedro e intimidam Pedro. Cara, eu quero que você pare de pregar. Nós vamos te perseguir. Nós vamos fazer com você o que a gente fez com ele. E Pedro fala, eu não vou ceder. Eu não vou negar, eu não vou retroceder. Eu vou continuar. Eu vou obedecer a Deus e não a vocês. E aí prendiam Pedro. E aí o que acontecia? O anjo ia lá e soltava Pedro. E aí prendiam Pedro. E aí o anjo ia lá e soltava Pedro. Gente, vivam os milagres de Deus na tua vida, meu querido. Entenda que Deus está aqui para nos fazer entender as coisas espirituais e viver uma vida que as pessoas naturais não entendem. Assim é o Evangelho de Deus. Assim é o Evangelho do poder de Deus. E aí depois ele enfrenta a perseguição com ousadia, ele vai ressuscitar Dorcas. Ele vai antes curar Enéas, paralítico, e ele vai expandir o seu ministério agora. Agora ele não fica mais só em Jerusalém, ele vai lá com Filipe em Samaria, ele vai com Paulo em Antioquia, ele vai para Lida, ele vai para Jope, e ele faz milagres, ele faz curas, grandes transformações. E diz a tradição que ele chegou até Roma. Queridos, que transformação na vida de Pedro. Que mudança! Um pescador impetuoso, impulsivo, agora é um pregador virtuoso, poderoso, alguém movido pelo Espírito de Deus e não mais pela inconstância do seu ser. Nós vamos ver então Pedro sendo um grande pregador, pastor, missionário, líder da igreja primitiva. Ele vai ser um escritor do Novo Testamento. Era um pescador simples, sem muita instrução, mas Deus vai enchê-lo de sabedoria para escrever o Novo Testamento. E ainda diz a história que ele termina a vida dele entregando a sua vida como mártir. Aquele que não teve coragem de assumir que era amigo de Jesus um dia, agora ele tem coragem de morrer por ele. Agora sim, aquela palavra que ele deu, Senhor, se for necessário eu morrerei contigo, aquela palavra não aconteceu naquele momento porque foi na força dele. Mas agora era na força do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu querido, entenda, se você permitir, Deus vai fazer uma grande transformação na tua vida. Se você permitir, Deus vai te encher do seu espírito e você será mudado, transformado, fortalecido, encorajado. A sua vida será totalmente mudada pelo poder de Deus.
Amém? Eu quero fazer uma oração com você agora. Quero chamar aqui os músicos também. Nós vamos cantar uma última música enquanto eles vêm aqui. E eu quero que você tenha um momento agora com Deus. Eu não sei qual parte da vida de Pedro você se identificou mais. Talvez você ainda esteja na fase onde Pedro estava sendo forjado no seu caráter, mostrando muitas falhas, tentando vencer pelo seu próprio braço. Talvez você ainda esteja na fase inicial, onde Pedro era muito inconstante, a sua fé vacilava. Um dia ele estava muito confiante, no outro dia ele estava querendo desistir de tudo. Talvez você já esteja numa fase onde você está pensando em desistir de tudo. Eu decepcionei muito Cristo, eu neguei Jesus várias vezes, eu escolhi o pecado e eu penso que isso não é mais para mim. Talvez você já teve um encontro na ressurreição de Cristo. Talvez Ele esteja restaurando o seu coração. Talvez Ele esteja restaurando a sua amizade com Ele, o relacionamento, a confiança. Talvez você já esteja fortalecido no pleno foco da sua vocação, entendendo para que você foi chamado, para onde você deve caminhar, pastorear e apacentar os meus irmãos, fortalecer os meus amados. Meu querido, em todas essas fases da vida de Pedro, uma coisa é notória: ele precisou ter encontros com Cristo. E é isso que eu proponho para nós hoje aqui. Pedro precisou de Cristo para forjar o seu caráter, precisou de Cristo para restaurar a sua vida e precisou de Cristo e do poder do Espírito para exercer o seu ministério, a sua vocação. Nós somos totalmente dependentes dele. Vamos orar então. Senhor amado, obrigado, Deus, porque o Senhor insiste conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona no primeiro erro. Obrigado, Pai, porque quantas vezes, Senhor, nós somos inconstantes, vacilantes, Deus, petulantes, arrogantes. Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda, Pai, a entender, Senhor, nós precisamos nos render, nos entregar, nos colocar diante de Ti, em total submissão, em rendição completa, e permitir que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos transforme, nos renove, nos anime a cada manhã, Senhor, nos dê um novo ânimo, uma nova força, uma nova alegria, aquilo que nós não temos por conta própria. Senhor, nos perdoa o meu irmão, Senhor, nos ajuda. Visita, Senhor, aquele que está fraco na fé. Levanta, Senhor, aquele que está caído, Pai. Endireita aquele que está torto. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Senhor, traz vida, ressuscita, Senhor, aquele que está morto. Pai, este é o Teu poder, é o poder do Teu Evangelho, Senhor, de transformar vidas, Pai. Nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado por esse relacionamento, Pai. Oh, Deus, nós Te agradecemos.